Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir, curte na força do ódio se preciso, mas vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se agora. Mesmo torcedores de outros times que têm comentado aqui no canal, olha, torço para tal clube, mas me inscrevi no canal porque gostei da sua análise. Seja bem-vindo ao canal, aqui é uma troca de ideias sobre futebol, especificamente sobre o nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Outra dica que eu dou para quem está visitando aqui é se inscrever no site da KTO. Faça agora o seu cadastro, que inclusive lá no Rio Grande do Sul, o representante do Internacional lá é o Baldasso, representante na KTO. Faça o seu cadastro aqui, vá na aba Brasil Especiais 2022, lá a gente está com apostas especiais sobre o Galo. Uma delas, por exemplo, com a odd, vou arriscar de cabeça aqui, 4. Até outro dia estava 4, não sei se está ainda. Mas o Galo não perder mais no Mineirão no Campeonato Brasileiro. O Cuca conseguiu uma sequência fantástica como mandante no Mineirão. Se você aposta que ele vai conseguir novamente ficar invicto como mandante no Mineirão, faça sua aposta lá no site da KTO. Utilize o cupom CAMISA12. O letreiro da KTO não está aqui porque ele caiu, quebrou. A fase está desse jeito, gente. O letreiro soltou a tampa, na verdade, não caiu, soltou a tampa do T, mas o Igor Galo Volpe me salvar e vai colar ele aqui. Já já volta o letreiro da KTO. Que fase, meu amigo! Vamos tirar a zica. Bom, cumprindo o ritual de falar primeiro sobre o adversário, hoje eu não vou falar sobre a arbitragem, me fugiu o nome do árbitro, o certo seria eu ter pegado aqui o nome do árbitro para parabenizá-lo. Porque o árbitro, quando não aparece no jogo, quando ele passa despercebido, ele foi bem. O árbitro não tem que ser protagonista, não tem que ser o destaque do jogo como personagens como o Daronco tentam ser hoje, o astro popstar da partida. O árbitro passou despercebido, parabéns para ele. Pô, eu não estou aqui com o nome dele agora. Peço que todo mundo deixe aqui na caixa de comentários, todo mundo que lembrar. Torcedores do Internacional, o que eu vou falar aqui não é em tom de provocação, não é o meu perfil aqui no YouTube, é lá na televisão. Aqui no YouTube, não. Mas o time do Internacional é mediano. Eu ia usar a palavra medíocre, mas no Brasil às vezes ele é usado de maneira compreendida de maneira errada, mas o time do Inter é água com açúcar. E aí, Mineirinho, o Inter está na frente sul, você está falando isso. É porque esse time do Atlético também de 2022 está água com açúcar, está com um desempenho muito ruim. Por isso o Internacional, mesmo com o elenco muito abaixo, consegue estar à frente do Galo nesse momento. E mesmo com o Internacional, com o elenco limitado, com peças, algumas peças que eu acho que estão rendendo até mais do que esperava, até o próprio alemão que tem participação na jogada do gol, né? Esse menino Maurício, que era do Cruzeiro, são jogadores limitados. Até o Edenilson, que já rendeu muito em outras temporadas, na minha opinião, nos poucos jogos que tenho visto do Internacional, e tem que ser justo ao falar isso, rende abaixo de outras temporadas. Então os grandes destaques, como o Edenilson, rendem abaixo nesse momento. Você não concorda, torcedor do Colorado que está visitando aqui o canal? Aliás, vários torcedores de outros times falam que visitam aqui. Você pode deixar o seu comentário aqui embaixo. Na minha opinião, são treinadores que estão tirando mais do que o elenco oferece. O que acontecia, o inverso aqui no Atlético. O Mano Menezes, o Diniz, o Felipão, o do Corinthians, que eu nunca lembro o nome dele. Treinadores que, na minha opinião, estão tirando notas acima do que são realmente, do que oferecem os respectivos elencos. E aí eu vou entrar na questão de treinador. Deixa eu contar bastidores da televisão para vocês, no Alterosa Esporte. Quando eu acabo de vestir de jacaré, de Hulk, de tudo que é coisa lá no programa, tem uma parte que eu falo sério nos bastidores. E nos bastidores, e aliás, vez ou outra eu falo isso no ar também, eu e o Gão, nós temos algumas divergências de pensamento quanto a algumas pessoas no futebol. Eu acho o Mano Menezes um grande treinador. Por mais que eu tenha provocado várias e várias vezes no ar, quando fecha a cortina do espetáculo, eu sempre falei com ele. Alguns personagens a gente sempre diverte, como o William do Bigode, por exemplo, que eu acho um grande jogador. Eu estou citando personagens profissionais que trabalharam no Cruzeiro, porque normalmente são pessoas que eu provocava como representante do Atlético
na televisão. Mas Mano Menezes, eu sempre achei um bom treinador. Aquele retranqueiro, Fael, pois é, aquele retranqueiro do Mano Menezes. E se prepare, porque agora você vai surtar e não vai jogar o controle da televisão na televisão, porque você está assistindo ou no celular. Não arremesse seu celular contra a parede, porque eu vou falar agora, mas nós ganhamos em 2021 por diversos fatores. Um deles pelo fato do Cuca ter se preocupado com retranca quando necessário, ter se preocupado com o sistema defensivo. É por isso que o Mano Menezes, vez ou outra, é campeão e o Sampaoli não. Agora você surtou do outro lado, eu sei. Gente, eu acho o Sampaoli um bom treinador, um grande treinador. É porque quando a gente critica no Brasil, todo mundo acha que tá falando que ele é um lixo. Não. Mas o Sampaoli, que é perito em ataque, mostrou aqui também no Atlético que tem problema para armar defesa, para recomposição, para transição defensiva. O Mano Menezes, preocupado com defesa, assim como foi o Cuca em 2021, conquistou títulos, colecionou bons trabalhos e o Cuca conseguiu fazer isso em 2021 no Atlético. Depois de muitos anos, o Atlético passou a ter um dos melhores ataques da competição, né, se não o melhor ataque em várias competições, mais um equilíbrio de defesa. Porque não adiantava ser o Galo doido, mas o Galo vice-campeão, terceiro lugar, quarto lugar. O Cuca conseguiu um equilíbrio. Sabe quantas vezes o Cuca tomou de 3 lá em 2021? Para o Bragantino e para o Grêmio. Para o Bragantino com o time fedendo cachaça, justamente, merecidamente, né, numa ressaca de campeão, numa semana em que eles chegaram na cidade, foram dormir na cidade do Galo, depois de festejar pelas ruas de Belo Horizonte. E contra o Grêmio, quando a gente vai com a equipe reserva, um cenário parecido, que o Grêmio, se eu não me engano, abre 2 ou 3 de cara nos minutos iniciais da partida, aquele jogo em que o Grêmio, olha só a coincidência, lá no Rio Grande do Sul também, o Galo começa a partida tomando 2 ou 3 gols de cara. Então, 2 partidas que, entre aspas, não valiam mais nada, as 2 rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Foi um período em que o Cuca começou a tomar 2, tomou 2 para o Bahia, começou a ter uma defesa mais vazada, né? Que eu lembro de até uma pergunta no coletivo que questionava o Cuca se era um cansaço das peças de todo o time para um aumento de gols sofridos. De qualquer maneira, foi um time que tomava nem um gol, nem um gol, um gol, 2 gols, raramente 2 gols. E você pode ter certeza. Hoje, a preocupação do Cuca não foi a quantidade de gols perdidos, porque ele respondeu várias e várias perguntas em coletivas no ano passado, em 2021. 2021 será referência pra gente o tempo todo. Olha só que ironia, a gente usava 2013 como referência o tempo todo para falar do Cuca, e agora a gente esquece 2013, esquece para comparar, gente. Eu não estou falando que a gente vai deixar de valorizar. E começa a ser um comparativo o tempo todo com 2021. Mas o Cuca eu vou falar exatamente o que ele fala na coletiva. Eu não vou treinar o Keno com 30 e tantos anos, o Hulk com 30 e tantos anos, finalização durante a semana. Isso é uma coisa que eles já sabem. Eu vou treinar os garotinhos aqui, os jovens que estão, o Felipe Felício. Foi por aí a resposta dele na coletiva de imprensa. Então eu tenho certeza que, apesar da quantidade de gols perdidos hoje pelo Atlético, né, com a grande atuação do goleiro do Internacional, que surpreendeu até a torcida do Internacional, o que mais preocupou o Cuca hoje foi os 30 minutos iniciais, pelo comportamento defensivo, pela tomada de decisões defensivas do Atlético. Indo agora para o meio-campo atleticano, a escalação tinha alguns elementos que eu esperava encontrar, outros não. Por exemplo, eu tinha meio que a certeza que o Zaratio seria titular no time de hoje e que o Nacho iria para o banco de reservas. Eu acreditei que o Cuca não ia demorar a tomar algumas decisões, porque ele já tinha convicções sobre esse time do Atlético. Como o Zaratio ficou em Belo Horizonte, o Cuca opta pelo Nacho, que é um dos poucos jogadores que melhorou em relação ao segundo semestre de 2021. Uma aposta do Turco. O Turco montou um time dele ao redor do Nacho, né? E o Cuca vai lá, dá uma chance para o Nacho Fernandes
E posso apostar com vocês aqui que se Zaratio estiver à disposição, se o Zaratio estiver, né, entre os jogadores que desembarcam no Mineirão no ônibus do Atlético, que ele e Nacho não iniciam uma partida juntos e que ele não será titular contra o Palmeiras. O Nacho Fernandes, em 45 minutos, fez o Cuca voltar a falar: olha, comigo, Nacho Fernandes, você vai ter que jogar diferente, você vai ter que entregar mais. Então agora você vai no banco de reservas até eu ter a convicção de que você é o melhor nessa posição. Era a convicção do Antônio Mohamed, que é outro cara que vai aparecer em todo o pós-jogo até o fim do ano para a gente fazer comparação, para a gente entender o comportamento do time, de atletas e tal. Mas o Nacho sai de uma peça em que o time era montado ao redor dele, que não se cogitava a saída dele do time titular do Atlético em condições de jogo, a não ser que departamento de fisiologia, preparador físico, etc. falassem: Turco, não dá para o Nacho. Mas com o Turco, ele era o titular inquestionável, e com o Cuca ele agora perde muita força, e eu não acredito no Nacho Fernandes titular contra o Palmeiras. Outra convicção que eu tinha, outra certeza que eu tinha para esse fim de semana é que o Cuca voltaria com 2 jogadores abertos. No ano passado, quando entra o Diego Costa no time, se firma como titular, e aí envolve um monte de coisa de bastidores, até nos jogos finais ali, em que o Diego Costa ainda é titular, apesar de um desgaste enorme envolvendo ambiente, ansiedade do Galo, etc, etc, etc. Mas o Cuca até então gosta de 2 jogadores abertos, de um jogador mais como referência. Eu acredito que ele ainda vai mudar a forma do Hulk jogar. O Hulk hoje ainda foi muito Hulk, comportamento, não é comportamento Antônio Mohamed, mas muito batendo nas costas no zagueiro. Talvez o Hulk seja mais abastecido por 2 jogadores abertos, mas a volta hoje, foi registrada a volta da amplitude no time do Atlético. Dificilmente veremos um time apenas com um jogador aberto como o Keno e o Hulk, o Vargas e o Hulk, e 2 jogadores por dentro como o Zaratio e Nacho, e 2 volantes. Eu acredito que dificilmente veremos, por característica do treinador. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que Faelzinho prefere esses jogadores abertos. O Toledo, essa semana, falou em um dos programas Alterado Esporte sobre o Ademir. Pô, o Ademir agora perde força no Atlético com a chegada do Cuca. Eu falei assim: olha, Toledo, acredito que não, porque o Cuca já sabia da chegada dele, já pensava como iria utilizá-lo para 2022, com uma possibilidade de permanência que já era muito baixa para ele. Mas o Cuca gosta do jogador, das características de jogador de drible, de ir para cima, de 1 contra 1, de profundidade e tal, no futebol apresentado pelo Ademir no América. Então aposto na titularidade dele, acho que entra na briga pela titularidade. Bingo, não deu outra. E em 45 minutos também, assim como o Nacho Fernandes, o Cuca desiste do Ademir, pelo menos para essa partida, mas é inegável que eles perdem força para uma briga no próximo confronto. Para entrar de titular já no próximo confronto, Ademir e Nacho Fernandes agora já perdem força. Mas me surpreendeu a escalação do Nacho Fernandes, contando com o Zaratio. E não me surpreendeu a escalação do Ademir. Eu imaginei que o Cuca entraria com ele. Quem ganha pontos agora para uma titularidade contra o Palmeiras é Eduardo Vargas, que talvez você tenha pesadelos com o Eduardo Vargas enfrentando o Palmeiras no Mineirão por causa daquele gol perdido em 2021. Olha, 2021 se tornando um fantasminha pra gente, pelo menos para comparações, porque a gente vai ter comparação positiva e negativa. Ele faz um gol daquele empate, mas é muito cobrado pela torcida pela quantidade de gols perdidos. Se não fosse o erro do Natan, talvez a torcida ia destacar ainda mais aqueles gols perdidos pelo Eduardo Vargas, que faz um segundo semestre muito bom, decisivo. A final da Copa do Brasil, faz gols aqui, faz gols lá. É um jogador que estava sempre entrando também. Quando o Diego Costa
está ausente, o Vargas ganha muita força. Então, com o Ademir saindo nesse intervalo de jogo, e se o Cuca quiser permanecer com a ideia de um jogador mais aberto, talvez ele opte pela entrada do Vargas e jogue com Keno, Vargas e Hulk contra o Palmeiras. Agora é saber a confiança do Cuca. A gente vai falar do emocional do time já já, mas é o emocional do Cuca agora que está em jogo. E falei de Nathan Silva e pesadelos contra o Palmeiras no ano passado. Certamente você terá gatilhos emocionais quando falar em Nathan Silva nessa semana. Só que é uma semana que, mais uma vez, é o Júnior Alonso quem tem uma atuação muito fraca e que, mais uma vez, está confirmada a teoria do pós-jogo do Camisa 12 da lista da massa. Porque se tem uma atuação, como foi contra o Flamengo, no Maracanã, como foi nas últimas partidas do Atlético, inclusive contra o Corinthians e hoje contra o Internacional no Sul, porque no momento em que sai o gol do Internacional, já vi gente falando: olha o Nathan Silva, olha o que fez o Nathan Silva, olha o que fez o Nathan Silva. Meu amigo Vitor Martins fala no momento exatamente o que o Cuca falou na coletiva. Erro de tomada de decisão do Alan, que vai na bola que era do Júnior Alonso, mas de uma maneira geral, o Júnior Alonso na partida, também naquele lance do Edenilson no segundo gol em que cruza para a área. Mais uma partida ruim do Júnior Alonso. Estou falando para existir uma perseguição tão grande quanto existe para o Nathan Silva? Não, eu só estou falando que é tão normal um zagueiro falhar, seja ele de seleção paraguaio, ídolo, xerifão, quanto o irmão do Erle, esse termo que eu não falo no pós-jogo, mas estou abrindo exceção apenas para explicar para vocês. O Igor Rabelo estava merecendo titularidade? Estava indo muito bem. O que eu falei no dia que anunciou o Cuca, que foi o Lucas Gonçalves para o banco de reservas? O titular com o Cuca provavelmente será o Nathan Silva. E se errar, assim como errou o Júnior Alonso, será cobrado. Só que quando o Júnior Alonso errar, a gente também não pode deixar de destacar erros do nosso xerifão, ídolo, etc, 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 mas que mais uma partida muito ruim do Júnior Alonso. E aí o Cuca na coletiva, hoje eu fiz questão de gravar o pós-jogo apenas depois da coletiva, acabou, montei equipamento e tal, vou assistir a coletiva, vou assistir os melhores momentos, da pausa aqui. O Cuca fala, e gente, eu juro pra vocês eu coloquei, assistindo o jogo, eu vou anotando tópicos que eu preciso abordar no pós-jogo. Eu falei da marcação cadeira de cinema, que o adversário pega na bola e o Atlético simplesmente, aliás, tem sido cadeira de cinema, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Um outro amigo meu que trabalha num clube rival aqui de Belo Horizonte fala sobre a falta de movimentação no ataque, triangulação, toca, um Keno recebendo na ponta esquerda, todos os jogadores estagnados, não existe mais movimentação, né? E defensivamente eu anoto, naquele momento do segundo ou terceiro gol, a marcação cadeira de cinema. E o Cuca usa o termo correr para trás. O Cuca falando na coletiva, aliás, uma coletiva boa, coletiva ótima, como foi a do Lucas, ao contrário das coletivas do Antônio Mohamed, em que era um roteiro padrão, como eu postei os prints lá no Camisa 12, que era toda vez a mesma coletiva. Tivemos uma noite infeliz, eu assumo a culpa e vamos melhorar. O Cuca hoje fala o que deu errado, porque não substituiu no primeiro tempo, não queria que um determinado jogador, porque a culpa não era de um, a culpa era coletiva. No meu gol, os volantes estão correndo para trás, isso está errado, ofensivamente aconteceu isso. Então o treinador, em respeito ao torcedor, em respeito à imprensa, vai lá, fala o que é, e esse momento você pode pegar o seu marca-texto e passar em cima. Os meus volantes estão correndo para trás. Primeiro, é padrão turco isso aí. Em todo o primeiro semestre, volantes correndo para trás e o Atlético assistindo o time adversário carregar a bola, ter campo. O Gão Rio também em outra questão que eu não sei se o que eu falei no ar ou o que eu não falei no ar, mas eu falei que o time, o Corinthians, se eu não me engano, não lembro quem, teve um latifúndio, teve hectare de um gramado para correr carregando a bola sem ninguém pegar.
sem ninguém dar combate. Esse time do Atlético está com uma marcação frouxa há algum tempo. É um problema crônico que não aconteceu apenas em Porto Alegre. E que bom que o Cuca já passou o marca-texto nos volantes, correndo para trás o que está errado. Ele fala, olha, tá o Keno, o Ademir aqui, o Pedrinho, meus volantes estão na frente dele. E depois é uma correria desenfreada. Gente, é o retrato do jogo do Fluminense, é o retrato de vários jogos do Atlético. O que faltava? O treinador perceber, destacar e falar, olha, pretendo corrigir isso aqui. Cara, tudo bem, pode ser que fique na promessa, mas pelo menos agora, olha, me passa uma tranquilidade que o treinador está detectando o que está errado. Outra coisa, o time do Atlético, vai ser inevitável comparar com 2021, que parece que foi 2 semanas, de lá se vão 7 meses, o ataque já começar a ajudar na marcação. Eu vejo hoje uma participação muito menor dos homens de frente, o que eu chamava no pós-jogo, e quem é fã de carteirinha sabe disso, de mastigar a marcação para a turma de trás. E quando consegue chegar no círculo central do meio-campo, a marcação já está mastigada. Então, não é só uma questão de volantes e zagueiros hoje que precisa ser corrigida no Atlético. A marcação, quando o assunto é marcação no Atlético hoje, perdeu a bola lá em cima, a partir dali o Cuca precisa corrigir tudo que vinha sendo feito no Atlético. Provavelmente o título do pós-jogo vai ser Destruíram um Timaço, porque destruíram, implodiram. O que esse treinador que estava no Atlético fez é colocar dinamite aqui ao redor de um edifício e implodir todo um trabalho, inclusive a parte emocional. Desculpe voltar para 2021. O Bragantino pula na frente do placar, o Bahia está ganhando de 2-0, o Atlético Paranaense lá faz um gol com o Pedro Rocha, que é o Atlético confiante, cabeça erguida, o emocional está no chão, no ralo. E o terceiro gol, foi tanto gol hoje que eu estou confundindo, o terceiro gol do Internacional mostra inclusive a falta de um detalhe coletivo, não é, vai parecer que o time não está unido, mas de uma característica que é o apoio coletivo. Nacho, ladrão, Nath Fernandes, ladrão. Isso, pelada do Sub-12, um companheiro teria gritado pro Nath Fernandes que tinha jogador do Inter ali para roubar a bola. Como que o time hoje tem medo, receio, falta de confiança para conversar dentro do campo, para conversar. Tudo é culpa do Turco, Fael? Cuca falou na coletiva também, assista a coletiva depois lá no Galo TV. Ele falou, se o antigo treinador estivesse aqui, seria injusto com ele. Então, BO dos jogadores também. Hoje tem mão do Cuca nos 3-0? Claro que tem um percentual. Qual o percentual? Aí é outra conversa. Aí eu jogo lá para baixo. Tem um percentual dele? Tem, claro que tem. Tem um percentual dos jogadores? Mais do que o Antônio Mohamed hoje, na minha opinião. Mas, que eu já falei que eles perderam a blindagem deles, que tudo era turco. Perderam a blindagem. Tirou o colete à prova de balas deles. Vão ter que tomar umas agora. Não, esse termo do usa isso no lateral do esporte uma vez de maneira errada. Quando fala vai ter que tomar umas críticas. Porque na época os jogadores entenderam que era porrada e proibiram o lateral do esporte. Vão ter que tomar críticas que não estavam tomando. Por isso estou falando que perdeu a blindagem. Turma, antes de continuar o pós-jogo, se você quiser contribuir com o canal, tem um botão aqui embaixo, valeu, onde você pode deixar sua contribuição, o seu comentário fica com o valor que você contribuiu, ele fica em destaque aqui embaixo, ou fazer um pix para tvcamisa12@gmail.com, tvcamisa12, o 12 por extenso, DOZE, @gmail.com. A gente teve um cachorrada muito bom com o Leandro Figueiredo, falando sobre a Adidas no Galo, sobre a história dele também com o Atlético, deu informações que depois saíram no Globo Esporte, Super Esporte, em vários portais por aí. Então assista o Cachorrada e se prepare, porque os próximos estão sensacionais. Inclusive um grande abraço para o Lincoln, que eu encontrei aí. O Lincoln está marcado, o Cachorrada dele, no dia 5 de setembro, porque ele vai para a Alemanha agora. Eu estava em Tiradentes e São João del Rei, e mando um grande abraço para todo mundo que me parou lá para falar sobre o pós-jogo do Camisa 12.
Quem é fã de carteirinha sabe que eu faço sempre um momento de autocrítica. Falei, errei. Falei, errei. Turma, eu entendo vocês com o apoiar o Galo até o fim. Mas você, que talvez estivesse entre os 5% de proteção e até o fim com Antônio Mohamed, me desculpe. Mas isso inclui Rodrigo Caetano e dirigentes também, acima dele, que queriam a permanência do Antônio Mohamed. A gente não fecha com um profissional ruim. A gente fecha com a instituição. Mas fechar com um profissional ruim tem preço. E a gente vai pagar, e nós estamos pagando o preço por fechamento com um profissional ruim. Tem que fechar com qualquer um. Então, peraí. Então você está falando que tem que fechar com o Fábio Gomes e deixar ele aqui, então é a mesma coisa? Pera lá. Pera lá. Então é a mesma coisa. Então não pode falar que o Castilho não jogou bola, não pode falar que o Godinho estava mal, estava errando todo. Então pera lá. Né? Se o fechamento é com um, o fechamento tem que ser com todo mundo. Então vamos deixar volta o Fábio Gomes para cá, volta o Godinho, que o fechamento é Antônio Mohamed, o nome desse inferno astral que nós estamos vivendo a ponto de quebrar minha placa da KTO aqui atrás. Meu Deus do céu. Tá tudo impressionante, como vem uma bola de neve de tudo, né, na sequência. E tem um nome, na minha opinião. O primeiro semestre do Atlético é Antônio Mohamed, foi por água abaixo. E aí, na hierarquia, eu tenho que colocar o diretor de futebol e os dirigentes acima do diretor de futebol, porque não tiveram a atitude que teve um Mano Menezes lá no finalzinho de abril ou começo de maio, o Atlético Paranaense com o Filipão, que deve ter sido em maio também, e o Flamengo em junho com o Dorival Júnior. Pega o que aconteceu com o Atlético nesses períodos que esses outros times trocaram. Perdeu pro Tolima em casa, tomou de 5 pro Fluminense, sequência de 2, 3 empates seguidos com equipes ruins. Curitiba em casa, Goiás, perdendo pro América, empatando com o América com o erro da arbitragem, contando com o erro da arbitragem, com aquele gol impedido do Ademir. Ali, diretor tem que fazer leitura rápida igual treinador. Era mandar embora. Principalmente porque vocês tinham acesso a treinamentos na Cidade do Galo, coisa que a gente não tinha. Se a gente que só via jogo sabia que o cara era ruim, vocês que estavam no dia a dia da Cidade do Galo já tinham que ter tomado a decisão de demitir há muito tempo. Há muito tempo, porque tem coisa que às vezes até a gente sabe e não fala aqui no microfone porque não tem como provar. Mas vocês sabem de muito que já não era unanimidade, pelo contrário. Aí porque era gente boa na Cidade do Galo. Então peraí, vamos montar grupo de amigos então. Peraí que eu vou cortar o pós-jogo e continuo porque a câmera trava com meia hora. Dá até uma brochada cortar esse pá, assim de repente quando tá falando. Mas a verdade é essa. Então lembra aqueles amigos sertanejos que usavam a letra A, M, I, G, O, S? Então lança o uniforme do Atlético com amigos e ganhou o treinador porque era gente boa no CT. Peraí, meu amigo, isso aqui é uma empresa de $500 milhão por ano. Fechado com o Atlético até o fim. Com o Atlético, não com um profissional ruim. E se a gente que é comedor de feijão sabe que já tinha atleta incomodado com o desempenho dele lá nos treinamentos, vocês que estavam acompanhando e que tem que tomar essa decisão, vocês já tinham que ter tomado essa decisão. O preço é enorme. O brasileiro só vem por um milagre. Quarta-feira é final de campeonato. Dia 3 de agosto. A gente já está na final de campeonato porque o Campeonato Brasileiro só com milagre. Já falo sobre a tabela planejada, né? E quando eu falo que o BO é dos jogadores também, me lembro de Leverkusen lá em 2014, aquela imagem de Ronaldinho Gaúcho e Diego Tardelli no banco de reservas, incomodados e peso da vida. Tô falando de Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores da história, e Diego Tardelli, um ídolo dos maiores, no hall dos gigantes dessa história aqui, de bico no banco de reservas. O que aconteceu depois? Diego Tardelli fazendo gol final de Copa do Brasil, campeão abraçado com o Leverkusen. Se necessário for, tiver que deixar em banco em Campeonato Brasileiro, gigantes, deixa. Se tiver que comprar briga, deixa. Faz, banco, tira. Até entendo o Cuca hoje, que ele fez, que ele falou na coletiva de não querer tirar no primeiro tempo, para não queimar o jogador, porque era coletivo.
Mas se necessário, jogador premiado em 2021, e dá a impressão que eu estou falando só do Hulk, banco. Aliás, grande chance do Otávio também aparecer nesse jogo contra o Palmeiras. Acho que não entrou hoje porque não era a situação, mas não me assustaria. Não me assustaria mesmo. Quando eu falo do Antônio Mohamed, gente, eu estou há 5 dias viajando e falar desse cara acabou toda a minha serenidade. Eu estava desintoxicando de futebol na semana de Antônio Mohamed, já chutei o balde. E é impressionante como que os selecionáveis foram as maiores vítimas desse cara. As quedas de desempenho do Hulk, vou falar especificamente sobre ele, Guilherme Arana, não lembro quando vi uma boa partida do Guilherme Arana, do Alonso, que eu já falei aqui no pós-jogo, até do Godinho, que já foi embora, que é um selecionável. O cara não derrubou só os catatauzinhos, não. Não é só os Fábio Gomes que já foi embora, não. Ele levou com ele gigantes. Ele não levou com ele só o clube... Um cheiro de gás na minha cara. Campeão de tudo em 2021, ele levou com ele os selecionáveis. Bons jogadores, jogadores de confiança. Sobre o Hulk especificamente, outra fala do meu amigo que trabalha em outro clube aqui de Belo Horizonte, o que te irrita mais? Perder tomando 3 gols nos primeiros 30 minutos de jogo, ou aquela falazada do Hulk com a arbitragem, erra a bola, se joga no chão, vê que não foi falta, na próxima bola o Hulk vai disputar, se joga no chão de novo, não foi falta, Hulk. Nós estamos vendo, pô, a gente comprou boi de jogador nosso e a gente já está irritado, porque não foi. A minha amiga falou, o que te irrita mais, tomar 3x0 ou o Hulk? Eu falei, o Hulk. 3x0 eu estava no sofá sereno, mas a hora que o Hulk fazia aquilo ali, eu levantava e xingava. Mas, confio nos craques. E confio muito no caráter desses caras que vestem a nossa camisa hoje, para dar a volta por cima, eliminar esse Palmeiras e levantar mais uma dessa aqui, ó. E que vem até uma outra medalha da Recopa, que é do Mineiro 2017. A medalha da Recopa é essa aqui, ó. Confio nos craques. Que fechem com o treinador, que conversem com o treinador com o que não tá legal. Sobre o treinador, Cuca. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12, o que eu falava? Treinador que não consegue mudar o time durante a partida, que não consegue fazer leitura de jogo, não consegue mexer, mudar pelo menos a postura. Pode não ganhar o jogo, pode não virar, pode não fazer um 4x3, mas muda, você vê que o time mudou a postura. Hoje o Atlético conseguiu, sei lá, 20 finalizações no jogo, bombardeou o goleiro adversário. Com o cara que estava aqui, 3x0 pro Inter, o goleiro adversário ia dobrar a roupa como fez o goleiro do São Paulo, como fez o goleiro do Flamengo, e teve um jogo na sequência também que eu falei, podem dobrar a roupa hoje, guardar e utilizar no próximo jogo porque não sujaram. 3x0 no primeiro tempo, fruto de um monte de coisa que aconteceu para trás aqui nesse clube, mas com o goleiro com a roupa suja fazendo milagre e sendo eleito melhor em campo pela torcida. Desde um treinador que conseguiu mudar a equipe no intervalo do jogo. No primeiro tempo consegue estancar a ferida, parou de sangrar nos minutos finais do primeiro tempo, faz um curativo no intervalo e vai para cima no segundo tempo. Coisa que não aconteceu em nenhum jogo com outro treinador. Não conseguia mudar nem com substituição. Coisa que hoje eu consegui ver que me dá um certo alívio. Porque já começa a ver que o Atlético tem um treinador no banco de reservas, o que não aconteceu no primeiro semestre. E a tabela planejada? Rafael, nós temos uma vitória nos últimos 5 jogos. Depois daquele jogo contra o Internacional, nós ganhamos do Botafogo. Perdão. Depois daquele jogo contra o Juventude, nós ganhamos do Botafogo. Só. Uma vitória em 5 jogos. Morreu a tabela planejada nesse momento. O Cuca tinha um cálculo de ganhar 15 em 19 jogos, agora 15 em 18. Não é que a gente está a 10 pontos do líder, são 6 times na frente do Atlético. A gente não tem que pensar no Palmeiras agora, tem que pensar no Internacional. E não é pelo jogo de hoje também. Mas é passar primeiro o Inter. É ganhar do Atlético Paranaense. Depois tem uma sequência de 5 jogos assim que poderiam ser fáceis. Se a gente jogasse o futebol que esse elenco permite jogar. Aí depois, dos próximos, anota aí, os próximos 6 jogos.
Depois desses 6 jogos, você sabe exatamente onde o Galo vai terminar nesse Campeonato Brasileiro. Depois desses 6 jogos. Depois você pega a tabela, vê os times que a gente vai enfrentar e você vai entender. Porque nesses jogos a gente não vai poder perder ponto nenhum. É cruel? É cruel. É o preço que se paga por não ter tido treinador durante 7 meses. Fechamento de muita gente. Infelizmente, um fechamento errado. Entendo o amor pela instituição, mas um fechamento errado. Bora para uma final de campeonato nessa quarta-feira. Dessa vez não tem lero-lero, não tem deixar para depois, não tem mais nada. É ganhar ou ganhar ou ganhar. E ponto final. Até o próximo pós-jogo. Uma semana abençoada para vocês. Fiquem com Deus. Tchau!